Bom dia, meu irmão, minha irmã da Segunda Igreja Batista em Gramacho, aos amigos, visitantes, todos aqueles que nos acompanham aqui nestas lições da nossa EBD. Queremos te agradecer. Quero deixar aqui minha gratidão por você estar conosco, por você poder aproveitar também desse momento aqui, que eu, em particular, desfruto muito, né? Que é poder levar a lição da EBD até você, onde quer que você esteja, né? Porque essa fórmula aqui, né? Esse método, ele permite que você assista aonde você quiser, o local que você quiser, não é mesmo? Então, eu sou muito grato a Deus, grato porque temos esse canal, temos essa oportunidade. E é muito bom ter você aqui conosco. A minha oração é que essas lições possam estar levando até você paz ao seu coração, possa estar aproximando você das verdades bíblicas, possa estar aproximando você mais e mais de Deus, de Jesus, entendendo sempre o caminho que Ele tem para nós, que é sempre o melhor, não é mesmo? Então, quando nós nos sentamos aqui e desfrutamos dessa parte, né, do conhecimento de Deus, a gente tem a oportunidade, dia a dia, de nos fortalecermos, né, de estarmos com a nossa coraça cada vez mais forte, para suportarmos tudo aquilo que a vida nos coloca. As adversidades, né, como estamos tratando desses temas neste período aqui, né, da revista. Então, eu tenho uma alegria muito grande. Muito obrigado. Deus abençoe você. Falando da Segunda Igreja Batista em Gramacho, apenas para reforçar, os nossos cultos eles estão acontecendo. Isso mesmo, né? Continua acontecendo às 10 da manhã e às 18h30. E quero saber o que você achou da cantata de Natal. Gostou? Muito bom, né? Deus é bom demais, meu irmão. Deus é muito bom. Espero que você tenha sido edificado por todas aquelas músicas, por tudo aquilo que foi preparado para você, né? Para edificar a sua vida em nome de Jesus. Então, que você possa ter aí, né, um ano novo de bênçãos, um ano novo de paz, um ano novo de muita saúde, um ano novo de muita força, de muitas alegrias, e que seja um ano com menos pandemias, né? E que a gente possa ter a consciência de que Deus está agindo em nossas vidas. Então, que a gente possa ter um ano bem diferente, se Deus quiser, será, né, do que foi agora 2020. Essa é a minha oração, esse é meu pedido, isso é o que eu desejo para todos nós. Amém? Muito bem, que Deus te abençoe. Então, hoje nós vamos falar aqui, nesse último domingo de dezembro. Nossa, mas o ano passou muito rápido, né? Já se vai aí, né? 2020, eis que chegando 2021, domingo que vem já é 2021, né? Então, que a gente possa ter e continuar desfrutando desse momento aqui. Mas nesse domingo aqui eu quero falar contigo. Enfim, eu estou falando que é domingo, mas eu não sei o dia que você vai estar assistindo aqui. De qualquer forma, a gente fala que é domingo porque é a EBD, né? Mas eu quero externar para você sempre a oportunidade que você pode assistir em qualquer momento a esse nosso estudo. Tá certo? Então, hoje, nós vamos falar aqui, ó, para fechar o ano. Olha aí, ó. Quando a adversidade é reconstruir. Olha que tema fenomenal, fantástico, reconstrução. Está aí o ano novo. Vamos reconstruir? Muito bem, vamos reconstruir, vamos criar um ambiente novo, saudável, algo cada vez melhor para nós, para a nossa família, para o reino dos céus. Tá certo? Então, vem comigo. Vamos lá? Te convido aí a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, verso 5. Se você, por acaso, não conseguir, nesse momento, abrir a sua Bíblia por algum motivo,
Convido você aqui a fazer a leitura comigo, então. Neemias, capítulo 2, olha aí, verso 5, que é o texto áureo da nossa lição de hoje. Diz assim: E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Amém. Que Deus abençoe aí a leitura, né, do seu texto. Hoje nós vamos falar, então, de Neemias, para a gente entender um pouquinho aí sobre esse tema de reconstrução, de reconstruir, tá certo? Meus queridos irmãos, a gente vem falando sobre, né, como base da nossa lição, da revista que nós temos adotado nesse período, o tema é reconstrução, né, como trabalhar, desculpa, é adversidade, né, ou seja, vencendo as adversidades. E nós precisamos entender que a adversidade são todos aqueles obstáculos, tudo aquilo que aparece à nossa frente, tudo aquilo que interrompe os nossos objetivos, tudo aquilo que atrapalha o nosso dia a dia, tudo aquilo que impede a gente de avançar. Então, a adversidade, momentos que nós enfrentamos, né, que realmente nos atrapalha, nos interrompe, faz com que a gente não avance. E hoje a gente vai falar um pouquinho, porque quando nós pensamos em adversidade, a gente, que são os problemas, como eu disse, os obstáculos, muitos de nós nos ajoelhamos, choramos, muitos de nós oramos pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus uma direção para o momento em que nós estamos vivendo, por aquele desmoronamento, né, que aconteceu na nossa vida, por tudo aquilo que a gente precisa reconstruir. Isso mesmo. Então, eu quero levar você hoje a uma reflexão sobre Neemias, sobre esse servo do Senhor, que nos dá uma lição fantástica sobre esse modo, esse método, né, de reconstrução. O que foi que aconteceu de fato para que Neemias, então, nos ensinasse hoje sobre reconstrução, sobre reconstruir. Bom, se vocês conhecem um pouco da história de Neemias, vocês vão se lembrar que Neemias era um copeiro, né? Neemias, ele também foi escravo, então, num determinado momento, ele passou a ser o copeiro do rei Artaxerxes. Isso mesmo. Só que Neemias era um escravo, né? Um prisioneiro muito fiel a tudo aquilo que ele fazia, e principalmente a quem ele servia. Isso mesmo. Ele era uma pessoa fiel, ele era uma pessoa que mesmo na condição de prisioneiro, mesmo na condição de escravo ali, né, mesmo na condição de servo, na condição que ele estava como prisioneiro, ele era fiel, fiel, isso mesmo. E mesmo nessa condição, ele também não abandonou a Deus. Ele continuava, né, ligado ao Senhor, assim como também ligado ao seu povo, isso mesmo, ao seu povo, ao povo de Israel. Ele era fiel ao povo de Israel, ele era fiel ao Deus de Israel. E se você ler um pouco aí do capítulo 1 de Neemias, você vai ver que ele então recebe a visita do seu irmão. E o seu irmão conta para ele, né, a situação em que o povo, após ter sido liberto da Babilônia, né, da escravidão da Babilônia, como estava vivendo em Jerusalém. Então você vai encontrar lá ele dizendo o seguinte, que o povo estava vivendo na miséria, que o povo estava vivendo em condições ruins, né, em condições péssimas, e que, além disso, o muro também de Jerusalém havia sido destruído, estava com fendas. E o que isso representa, de fato, para o povo? Quer dizer, uma cidade sem muro é uma cidade aberta, é uma cidade capaz de ser atacada, é uma cidade frágil, né?
E isso tira também para esse povo a sua honra, tira também desse povo a sua condição de luta, deixando esse povo frágil. Fora que essa honra, né, ou seja, que esse povo perde, né, ou seja, a desonra desse povo, era algo muito sério para o povo judeu. Então, Neemias fica extremamente triste em saber que o seu povo estava vivendo aquela condição. Aí você me pergunta, e o Neemias fez o quê? Pois é, a primeira coisa que ele fez foi orar. Neemias, então, vai para o seu canto lá, né, e ora, e chora perante o Senhor, e jejua perante o Senhor, pedindo, então, que o Senhor o ajudasse, né, naquele momento, que ajudasse o seu povo naquele momento. É isso que Neemias faz. Ele chora, ele ora, ele jejua pelo seu povo. E num determinado momento, então, nós já vamos encontrar no capítulo 2, né, nesse texto que nós acabamos de ler, Neemias está servindo ao rei. E o rei, olhando para ele, vê que ele está com a cara triste, os olhos marejados, né? E é engraçado isso, porque quando para você olhar para alguém e dizer que essa pessoa está triste, você precisa conhecer essa pessoa. 2, você precisa saber que essa pessoa não tem aquele comportamento. 3, você precisa saber que essa pessoa ela é mais alegre do que aquilo que ela está mostrando. Então o rei tinha um conhecimento muito profundo sobre Neemias. O rei olhou para ele e percebeu que ele não estava bem. E nós vamos ver nos versículos de 1 a 4, ele então questionando a Neemias com relação à sua forma, né? A sua maneira, ao seu estado de rosto, né? A sua tristeza. E Neemias então coloca para ele o que estava acontecendo. E naquele momento o rei pergunta, mas o que eu posso fazer? E Neemias então diz o seguinte, deixe, aí foi o versículo que nós lemos, do versículo 5, deixe que eu vá até a minha cidade e ajude na reconstrução e ajude a reedificá-la. Isso era o que Neemias tinha de desejo no seu coração. Que coisa fantástica, que homem de Deus. E aí nós vamos ver Neemias, então, sendo orientado por aquele rei, né, para que ele pudesse retornar. Neemias também, sabendo que não seria algo fácil, ele faz alguns pedidos ao rei, como cartas de liberação, porque ele precisava passar por alguns lugares, lembrando que ele era, né, um escravo, né, ele ainda estava como prisioneiro ali, e que ele ia precisar de algumas doações também de madeira para poder ajudar na reconstrução. E tudo isso o rei Ataxerxes, tocado em seu coração, dá a Neemias. Aí você pensa, fácil isso, né? Simples, né? Nunca será e nunca foi. Sempre foi Deus. Amém? Sempre foi Deus. Então, meus irmãos e amigos queridos, hoje eu começo essa nossa lição fazendo essa abertura para você entender o que Deus faz na vida dos seus servos fiéis. E eu quero, então falar para você exatamente o seguinte, né? Neemias, ao sentar e chorar, ora a Deus, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, pedindo que Deus, então, orientasse a ele para saber o que ele iria fazer, né? E ele se coloca aos pés do Senhor. E ele, mais interessante, um copeiro toma para si a responsabilidade de reconstruir o muro de Jerusalém. Um copeiro, né? Então, é interessante. O que um copeiro entende de obra? Deus faz essas coisas. Noé não entendia nada de construção de arca e olha o que deu. Quando Deus está na história, né, ele capacita os escolhidos, irmãos. Ele capacita os escolhidos. Nunca esqueça disso. Ele capacita todos nós. Então, continuando aqui, nós vamos perceber exatamente essa movimentação, então, de Neemias.
Aí eu te pergunto, quantas vezes você já passou por situações difíceis, né? Fora do seu controle? Quantas vezes você já viveu momentos em que não conseguia resposta, não conseguia ser atendido, não conseguia uma solução para o que você estava buscando, né? Quantas vezes a vida aprontou com você de tal forma que você ficou ali sem saber muito o que fazer, né? Para onde correr, né? Ou não, enfim, o que a vida ali aprontou já, o que já aconteceu, né, com você, em que você pode comparar a esse momento que vamos começar a falar aqui de Neemias, né? E nós vamos perceber que para as pessoas vencedoras, o primeiro ato é muito importante, o primeiro passo é muito importante. Então, o que importa é saber o seguinte: qual foi a sua primeira ação? Como Neemias, você orou primeiro, jejuou primeiro, o que você fez? Então, é relevante observar os ensinamentos de Neemias, né, para as nossas vidas. Diante das adversidades que Neemias estava vivendo, o sofrimento pelo seu povo, ele entrou na presença do Senhor, não pedindo por socorro no mesmo instante. Neemias pedindo ao Senhor, que o Senhor da aliança, né? E está lá em Neemias 1:5. Olha o que Neemias diz: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha o que Neemias fala. Primeira coisa que Neemias fez foi reconhecer que quem é Deus, ou quem era Deus para ele também. Reconhecer. Você já parou para pensar, quando Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso? Qual é a primeira estrofe ali, a primeira? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é isso? Pois é. Então você vai perceber exatamente que a primeira coisa é reconhecer o Deus que você serve. O Deus que você serve. E Neemias já começou assim, reconhecendo o Deus da aliança, o Deus de amor, o Deus leal, o Deus que obedece mandamentos. Então Neemias mostra o quanto ele era conhecedor de Deus, o quanto ele era senhor da criação. E naquele momento, então, Neemias se coloca dependente de Deus. Você tem se colocado dependente de Deus? Pois é. Neemias se coloca dependente de Deus, né? Então devemos reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus. E é isso que Neemias faz. Então, nesse momento, né, antes de qualquer pedido, adore ao Senhor. Adore ao Deus dos céus. Reconheça quem é o Deus que você serve. Quando adoramos ao Senhor, sentimos a sua presença entre nós e percebemos que o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Já ouviu essa frase? Pois é. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Amém? Pois é. E era assim que Neemias começava a sua história aqui, né? Então ele adorou, né? E aí ele diz lá no versículo 6, ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Entende? Olha isso. Neemias se colocando para poder pedir a Deus sobre o povo de Israel. Ele adora, ele suplica. Ele então pede a Deus que Deus interceda naquele momento. Então, em nossas vidas como cristãos, também devemos confiar no Senhor. Devemos contar com os nossos problemas ao Senhor e, ao mesmo tempo, adorar e ser grato por tudo. É isso
que nos fortalece. É disso que nós precisamos para reconstruir muitas coisas que nós temos que reconstruir em nossas vidas. E a partir daí, né, entender como que as coisas vão acontecer, então. No Salmo 28, a gente encontra, né, Davi dizendo o seguinte: o Senhor é minha força, o meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. Salmo 28, 7. Está vendo? Então, o tempo todo nós vamos encontrar na palavra de Deus pessoas, servos do Senhor, que colocam as suas vidas, os seus problemas nas mãos do Senhor primeiro, antes mesmo deles quererem resolver por si. Porque está errado, você precisa confiar, acreditar que Deus está na história e que o impossível pertence a Ele. Então, a confiança em Deus foi o que fez Neemias enxergar, né, com os olhos da fé, o que ele poderia de fato fazer, os desafios, como vencer as adversidades, como reconstruir o muro, como fazer com que ele pudesse avançar como uma pessoa que estivesse ali disposta a fazer toda a diferença para o povo de Israel. Agora, a oração ela é importante, irmãos? Oi? Não ouvi, desculpa. Pode repetir? É isso mesmo. A oração é muito importante. Ela é fundamental. Isso? Olha aí, nós passamos pelos 40 dias de oração na nossa igreja. Então, fundamental. Fundamental. Mas adianta só orar se não tomarmos alguma atitude? Só a oração. Você está entregando para Deus, está falando com Deus, mas você não está agindo. Tem uma parte que te cabe nesse negócio. Tem uma parte que te cabe naquilo que você está orando ao Senhor. Tem uma parte que é sua parte. Entende? E Neemias tinha essa convicção. Então, Neemias ora ao Senhor, lamenta ao Senhor, sofre pelo povo, chora pelo povo, mas ele assume uma atitude, porque ele não poderia apenas ficar ali olhando o problema, sabe? Olhando a coisa, olhando a situação quebrada, olhando o muro rachado. Ele tinha que agir também. E Neemias, então, começa a movimentar toda uma estrutura para poder reconstruir aquele muro. E a gente sabe, irmãos, que essa oração ela é importante porque ela vai nos fortalecer. Mas somente orar é uma parte também da busca pelo resultado. Você também precisa agir, né? Então, o exemplo de Neemias mostra que a gente não deve ficar parado, porque quem fica parado é poste, né? Nós não somos postes. Então, avancemos também em prol daquilo que a gente precisa fazer. Faça aquilo que te cabe. E Neemias fez aquilo que começou a fazer, aquilo que cabia a ele. Ele começa a movimentar. Ele começa a criar o movimento da reconstrução, né? Então, era necessário buscar o Senhor, se revestir de poder, se revestir, né, de coragem, de força, vencendo os medos e avançar. Quando o salmista fala lá no Salmo 30, versículo 5, que ele diz: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer, ele está falando exatamente disso, de que você pode ter o teu momento de luto, você pode chorar, você pode se amargurar, talvez, você pode ter o teu sentimento, mas você não pode ficar parado, você não pode se entregar, precisa continuar brigando, lutando por aquilo que você almeja, por aquilo que você quer, colocando sempre Deus na frente, fazendo a tua parte. Então o rei começa então ali o rei Artaxerxes ajuda Neemias também
liberando ele para ele poder fazer. Essa é a parte do rei. Ele orou e Deus estava agindo. Mas ele teve que tomar uma atitude, ele teve que, né, tomar ações para que essas coisas acontecessem. Então, por ele ser fiel, né, por ele exercer bem o seu trabalho, com alegria, o rei sentiu que podia ajudá-lo. E isso aconteceu. Né? Então, a aflição do coração de Neemias foi atendida, no primeiro lugar, pelo rei, porque era o papel do rei liberar, ajudar. Né? Então, lá em Neemias 2,5, a gente vê ele, então, falando com o rei, se lhe parece bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Então, Neemias assumiu uma atitude e pediu ao rei por sua benevolência, para que ele pudesse ir à cidade e ajudar lá, né, a reconstrução onde estavam seus pais. Né? Pois é. E aí nós vamos exatamente encontrar esse perfil aí, né, de ação, de atitude, de comportamento diferente, que é o que nós precisamos para as nossas vidas. É o que nós precisamos para conquistar também aquilo que nós almejamos. Ação. Né? Muito bem. Então, com a permissão do rei, ele vai até a cidade. Então, o que a gente aprende com Neemias aí? Né? Que uma vida de oração ativa envolve diretamente atitudes e planejamento para reconstruir o que está destruído. Então, eu te faço a seguinte pergunta. Como você tem agido para reconstruir os muros que desabaram aí na sua vida? Que metas você tem traçado? Olha, nós estamos começando aí no próximo domingo, já é 2021. Então, nós estaremos começando o novo ano. Qual é a sua meta para 2021? Você já traçou uma meta? Mais de uma? Que metas são essas? Você precisa ter metas. Em 2021 eu vou fazer o quê? Vou melhorar o quê? Pois é. Então, como você tem feito? Você tem planejado? Tem uma frase que eu amo que diz que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Filho de Deus tem que ter futuro. É isso aí, planeja. Então, a gente aprende isso nesse momento com Neemias aqui. A gente aprende que a gente deve orar, mas oração ativa aqui, envolvendo aí, então, planejamento, atitude, para reconstruir aquilo que se precisa. Aí eu te pergunto, como é que está o muro do seu casamento? Está forte? Como é que está o muro do seu relacionamento com a família? O muro da sua saúde física, emocional, o muro das suas finanças e até mesmo o muro da sua vida espiritual. Ele está como aquele muro de Jerusalém que Neemias foi lá reconstruir, está quebrado, a fenda está aberta, onde tudo pode sair, passar, e aí não tem controle de nada. Então você precisa entender que há uma necessidade de reconstrução, e a reconstrução pode ser feita todo dia. Todo dia você pode reconstruir um pouco. Tá? Todo dia você pode reconstruir e reerguer-se, e sair, se levantar e seguir em frente, porque Deus nos dá essa condição. Você pode fazer isso. Eu acredito em você. Todos os dias nós podemos crescer, nós podemos evoluir, nós podemos nos tornarmos pessoas melhores, nós podemos reconstruir. E isso não tem idade, isso não tem tempo. É o tempo que você determinou. Então eu lhe peço, não pare, não desista, continue em frente, marche, não pare, reconstrua aquilo que é necessário. Aprenda aqui com Neemias e com muitos outros da Bíblia, muitos servos de Deus, que tem vários exemplos para nós. Então aprendemos com Neemias que é acerca da determinação em reconstruir os nossos próprios muros que foram destruídos por algum motivo durante a nossa vida. Tenha determinação, seja determinado.
né, para que os muros possam ser reconstruídos, para que você possa alcançar os seus objetivos. Não deixe que as coisas sabe, que alguém tire a bênção que Deus colocou na sua vida. Não permita isso. Lá no texto de Jesus, no texto de Mateus 7, 7, 8, olha o que Jesus fala. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Como é que você está orando? Fé, está acreditando? É isso que vai fazer diferença em 2021 na sua vida. Então acredite, confie, siga em frente, resista. Não permita que as coisas te derrubem tão facilmente. Lute. O possível é contigo. O impossível é com Deus. Mas faça a sua parte. Como Neemias, né? Pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Assuma também uma atitude diferente. Se você quer fazer coisas diferentes na sua vida, tome atitude diferente. Porque se você ficar repetindo, fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar. Tome atitudes diferentes. E aí resultados diferentes irão aparecer. Você acha também que foi fácil para Neemias, além de tudo isso que a gente já falou, né, essa reconstrução? Pois é. Além dos próprios empecilhos que a obra por si só já nos causa, a gente também vai ver pessoas tentando atrapalhar a reconstrução do muro. Isso mesmo. Pessoas tentando atrapalhar. Olha esse texto aqui, para você entender o que eu estou falando com você. Está lá em desculpa, irmão, em Neemias, né, no livro de Neemias, capítulo 6. Olha aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E, do mesmo modo, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou teu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito, entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhes, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, no teu coração, os inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se a efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha isso, irmãos. E mais, se você continuar aqui, você vai ver que, além disso tudo, das mentiras, né, que foram inventadas, olha,
eles inventaram de tudo para poder o povo ir contra Neemias, para poder o povo ficar contra. Fake news, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar aqui. Fake news, inventaram um monte de fake news, né? A palavra do momento é essa. Um monte de fake news. Falaram que ele ia ser rei, falaram que ele iria pregar, né? Vários profetas pregando lá no meio do povo, dizendo que ele ia ser o rei. Falaram que ele estava arrumando, fechando o muro para poder guerrear contra outros povos. Olha aí só. Subornaram pessoas para poder continuar afirmando isso. Você acha que o que você vê hoje na TV aí, dos políticos e tal, é algo que só existe hoje? Quando você lê esse texto, você vê que isso, ó, é antigo. Pessoas sempre fizeram maldade umas com as outras e elas sempre inventaram coisas, pagaram outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus estava para ser crucificado e colocaram Jesus e Barrabás, e que Pilatos pede para o povo, então, votar em quem ele deveria soltar, no meio do povo existiam pessoas convencendo as outras pessoas para votar em Barrabás. Entende isso? Qualquer semelhança com o que você vê hoje na política não é mera coincidência. Entende isso? Então, o tempo todo nós vamos enfrentar esse tipo de pessoas, esse tipo de gente, mas Deus é soberano. Amém? Deus é soberano. Então, que você possa entender isso. Neemias passou sufoco para poder conseguir construir o muro. Pessoas tentando impedir a reconstrução do muro o tempo todo. E o que Neemias fazia? Não caía nas ciladas. Por que Neemias não caía nas ciladas? Porque Deus era com ele, porque ele orava o tempo todo a Deus. Porque ele pedia sabedoria a Deus o tempo todo. Peça sabedoria a Deus. Né? O livro de Tiago diz que quando você pede sabedoria a Deus, ele te dá e não te lança em rosto. Peça sabedoria. Então, o que a gente aprende com Neemias aqui? Não se deixe intimidar. Se você tem Deus do seu lado, não se deixe intimidar. Não se curve aos obstáculos. Enfrente os seus obstáculos. A sua posição vai ser forte. A oposição será forte, pois quando o cristão desejar reerguer sua vida, reconstruir seus muros, muitos irão se opor a você. Entenda isso. O dia que você tomar a atitude de servir a Deus, o dia que você tomar a atitude de sair desse mundo de confusão e se entregar a Jesus, ou o dia que você resolver reerguer a sua vida, parando de fazer muitas coisas erradas ou coisas que atrapalham o seu casamento, a sua vida financeira, o seu dia a dia, surgirão pessoas tentando te atrapalhar, surgirão pessoas dizendo que você está fazendo a coisa errada, surgirão pessoas que vão tentar te persuadir a voltar a fazer a coisa errada. Esse é o mundo. Então, mas esteja firme, não se deixe intimidar. Continue firme no teu propósito com Deus. E é isso que nós vamos encontrar com o aprendizado que nós temos de Neemias. Pessoas tentando impedir a reconstrução, inventando de tudo, né? De todas as formas, histórias para poder atrapalhar a reconstrução. Mas Neemias estava firme ali, ele não se deixava abalar por aquele momento. Né? E ele diz lá no capítulo 2, versículo 20, ó Deus dos céus, o Deus dos céus nos dará êxito. Olha a fé aí. Ó. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Entende? Não eram judeus, não eram de Israel, só queriam ver aquela destruição lá, mas não queriam ajudar em nada, não tinha parte histórica, não entendiam aquilo que eles estavam fazendo, não era povo de Israel. Então, com esse entusiasmo, Neemias avança na construção. Começa o seu projeto com planejamento, com organização, fazendo a coisa que tem que fazer de forma correta e confiando em Deus. Mas eles tentavam o tempo todo atrapalhar,
inventavam histórias contra Neemias, que nós acabamos de ler no capítulo 6. Inventavam histórias. E Neemias fazia o quê? Atacava eles? Neemias não devolvia na mesma moeda. Neemias orava. O povo faz isso, ora. E Neemias orava. Dessa forma, nós sabemos que a reconstrução de nossos muros não será concluída sem desafios. Pelo contrário, devemos estar prontos para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Então, já sabe, pessoas vão tentar te atrapalhar, mas ore, interceda, esteja sempre junto na presença do Senhor e você será um vencedor, como Neemias foi aqui. E com todas essas lutas, com todas essas batalhas, olha o que aconteceu. Deixa eu ler isso aqui. Aqui no versículo 15, 14, né? Do 13 ao 15. Para isto o subornaram, né? Para me atemorizar e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas tuas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Olha o versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias, o muro foi reconstruído. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia ao redor de nós, temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Amém? Amém. Olha isso, aos 52 dias, Neemias termina o muro. E o que ele faz? Ele agradece. E mais, os seus inimigos ficaram com medo, porque entenderam que Neemias estava com Deus, porque o tempo todo ele só orava. O tempo todo ele não era como homem atacando ninguém, ele orava. E eles entenderam que aquilo ali era obra de Deus e temeram. Amém? A sua obra é uma obra de Deus, a sua vida é uma vida de Deus. O que você fizer na sua vida, você glorifica o Senhor e acredite que Ele está agindo em seu favor. Mostre para o mundo que tudo que você está fazendo é para Deus e eles irão reconhecer que o mundo, por mais pecador que seja, ele reconhece o poder de Deus. Então, eu quero muito que você, assim como Neemias, glorifique o Senhor hoje, se for o caso, esse ano novo que se inicia, porque Ele está fazendo coisas maravilhosas, tem coisas maravilhosas para a sua vida também. Então, nesse sentido, Neemias nos ensina que construir também é uma perspectiva de mudança pessoal, perspectiva de mudança de vida. Mude, faça diferença, faça coisas diferentes e você terá resultados diferentes. Não se atemorize, acredite em Deus, que Ele está na direção da sua vida. Neemias nos ensina isso. O povo precisava ver, entender e confiar. E foi isso que aconteceu. Pela confiança do povo, tudo deu certo. Deus protegeu, cuidou, apesar das fake news, apesar de todas as mentiras que colocaram ali contra Neemias. Ele, então, conseguia vencer através da oração. Ele, na sua luta, ele conseguia vencer porque ele acreditava em Deus, confiava em Deus. Então, esse é o compromisso que eu quero que você comece 2021, acreditando que Deus está contigo. Lembra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, que você entregue nas mãos do Senhor a sua vida, que você confie nele, que 2021 vai ser muito melhor que 2020. Porque ele tem projetos para nós. Então, como é que você está reconstruindo o seu muro? Como é que você vai reconstruir seu muro em 2021? Espero que seja com oração, engrandecendo o nome do Senhor, cultuando a Deus
e devolvendo aos seus inimigos, em oração, nunca em ataques, mas em oração, como Neemias nos ensina aqui. Deus abençoe você. Até a próxima.